Essa história aconteceu com um rapaz chamado Tiago. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista dele. O nome do local onde tudo isso aconteceu não será mencionado por questões de privacidade. Mesmo que eu quisesse revelá-lo, talvez fosse melhor que ficasse no esquecimento. O que vi naquela fazenda isolada e imersa na escuridão de seu próprio passado jamais deveria ser conhecido. A fazenda em questão havia pertencido à família de minha namorada Clara por gerações, remontando ao período colonial. Era uma construção imponente, cercada por campos vastos e antigos, mas carregava um peso que ia além das paredes de pedra e madeira. Quando Clara me convidou para conhecer o lugar, nunca imaginei que ali ainda existissem ecos dos horrores de uma época que, embora distante, não havia realmente partido. Chegamos no final da tarde, depois de uma longa viagem pelo interior. A estrada de terra, sinuosa e ladeada por árvores retorcidas, parecia se estender para sempre. Conforme nos aproximávamos, a atmosfera se tornava pesada. Clara, geralmente extrovertida e alegre, ficou silenciosa e tensa. Quando perguntei sobre isso, ela apenas respondeu que a fazenda era estranha à noite, mas não deu mais detalhes. Assim que cruzamos o portão de ferro enferrujado, senti algo. Era como se o ar estivesse denso, pressionando contra meu peito. A casa principal da fazenda era uma estrutura antiga, com áreas coloniais, e mesmo de longe, as paredes pareciam estar impregnadas com uma história que eu não conseguia definir, mas que me deixava inquieto. Clara foi recebida por sua tia-avó, Dona Celina, uma senhora de rosto severo e olhos que pareciam carregar décadas de segredos. O ambiente dentro da casa não era menos opressivo. Havia um silêncio incomum, como se o próprio espaço estivesse observando cada movimento que fazíamos. Quadros de antigos patriarcas da família cobriam as paredes, todos com expressões rígidas, como se me julgassem por estar ali. O primeiro evento estranho aconteceu na primeira noite. Após o jantar, Clara e Dona Celina subiram para dormir e eu fiquei sozinho na sala de estar. Decidi explorar um pouco o casarão. Havia uma biblioteca com estantes que iam até o teto, cheias de livros velhos e empoeirados. Puxei um volume ao acaso, um diário velho. Ao abri-lo, a data na primeira página indicava que o texto tinha sido escrito no início do século XIX. Era o relato de um dos antigos donos da fazenda. Ele mencionava, de forma quase casual, os castigos aplicados aos escravos que tentavam fugir. Um arrepio subiu pela minha espinha e, de repente, senti uma brisa fria me envolver, mesmo com todas as janelas fechadas.
As luzes começaram a piscar e foi nesse momento que ouvi passos no corredor. Eram leves, quase arrastados, como se alguém estivesse caminhando devagar, com dificuldade. Me levantei e fui em direção ao som, achando que poderia ser Dona Celina. Quando cheguei ao corredor, estava vazio, mas os passos continuaram ecoando atrás de mim. A sensação de ser observado era quase sufocante. Voltei à sala rapidamente e, quando tentei esquecer o que acabara de acontecer, algo ainda mais perturbador ocorreu. Um estalo alto, como o som de uma porta batendo violentamente, reverberou pela casa. Saí da sala e fui até a cozinha, de onde parecia ter vindo o som. Ao abrir a porta, vi uma figura, uma sombra quase humana, mas deformada. Fiquei paralisado por alguns segundos, mas logo a sombra se dissipou, como se nunca tivesse estado ali. Decidi não contar nada a Clara naquela noite. Talvez estivesse cansado, exausto da viagem, e minha mente pregava peças em mim. Pensei. Mas na manhã seguinte, a sensação de que algo estava profundamente errado persistiu. Quando fomos caminhar pelos pastos, algo no terreiro chamou a minha atenção. Ao fundo, encoberto por árvores velhas, havia um velho galpão. Eu me aproximei, curioso, mas Clara agarrou meu braço, visivelmente desconfortável. "Não vá lá", ela sussurrou. "Aquele lugar ali tem algo de errado com ele." Claro, eu ignorei o aviso. O galpão estava praticamente em ruínas. Lá dentro, o cheiro de mofo e podridão era insuportável. O ar parecia carregado de umidade e algo mais, algo que eu não conseguia nomear. Foi ali que eu percebi as marcas. No chão de terra batida, havia símbolos desenhados, marcas profundas que pareciam feitas por mãos humanas. Encostadas nas paredes de madeira, ainda resistiam correntes enferrujadas, vestígios dos horrores da escravidão. E então eu ouvi um lamento baixo, como o gemido de alguém em profunda agonia. Virei-me rapidamente, mas o galpão estava vazio. Os sons vinham de todos os lados, ecos do passado, e quanto mais eu tentava ignorá-los, mais intensos se tornavam. Era como se o próprio espaço estivesse gritando comigo, tentando me fazer sair dali. Corri de volta para casa com o coração disparado. Clara me encontrou pálido, sem fôlego. Ela sabia que eu tinha visto algo, embora não dissesse nada. Passamos o resto do dia em silêncio, com uma tensão crescente pairando sobre nós.
Naquela noite foi impossível dormir. O vento soprava forte, como se algo estivesse se movendo pelas salas da casa. Às 3 da manhã, acordei com um barulho vindo do andar de baixo. Não queria ir, mas algo me impeliu a investigar. Quando desci as escadas, percebi que uma das portas estava entreaberta, batendo levemente com o vento. Ao sair para o terreiro, meus olhos captaram algo ao longe, perto do galpão. Movendo-se lentamente, como se flutuasse sobre o chão, vi uma figura. Parecia um homem, mas a sua pele era pálida, como se fosse transparente. Ao seu redor havia outras figuras, todos imóveis, olhando na minha direção. Os olhos vazios refletiam uma tristeza e raiva indescritíveis. Senti uma pressão esmagadora em minha cabeça, uma dor que parecia atravessar minha mente. Então entendi. Eram os fantasmas dos escravos que haviam morrido ali, nas condições mais terríveis possíveis. Eles nunca partiram. A fazenda ainda guardava suas almas, presas por alguma força que eu não conseguia compreender. O terror e o desespero que eu senti naquele momento foi indescritível. Corri para dentro da casa, trancando todas as portas e janelas, esperando que aquilo me protegesse. Mas o sentimento de ser observado nunca desapareceu. Naquela noite, os sussurros dos mortos ecoaram pelos corredores até o amanhecer. Clara tentou me confortar, dizendo que era normal ouvir coisas estranhas na fazenda. Mas seus olhos mostravam que ela também sabia a verdade. Sabia do que ainda habitava ali. Antes de partir, perguntei a Dona Celina sobre os fantasmas. Ela me olhou com uma expressão séria e me disse algo que me deixou petrificado. Aqueles que foram arrancados de suas terras e forçados a trabalhar aqui nunca nos deixaram. Eles caminham entre nós, esperando por justiça, e até que encontrem, esta fazenda será a prisão deles. Saímos no mesmo dia. Clara nunca mais tocou no assunto e eu não insisti. Um tempo depois, rompemos nosso relacionamento por outros motivos. Isso já faz muitos anos. Soube que tempos depois, Dona Celina também veio a falecer. Mas não sei do destino daquela fazenda, do que foi feito com ela. Mesmo agora, quando fecho os olhos, tanto tempo depois, consigo ver aquelas figuras ainda presas à fazenda, condenadas a reviver eternamente seus sofrimentos. Não sei o que teria acontecido se eu ficasse lá por mais tempo, mas uma coisa é certa: jamais eu pisarei num lugar como aquele novamente. Há lugares que deveriam ser deixados para trás, esquecidos, e a fazenda da família de Clara é um desses lugares.